Abra sua Bíblia, por favor. Abramos nossas Bíblias. Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14. Todos acharam? Amém? Deixa sua Bíblia aberta aí. Deixa aberta aí. Porque nós vamos estudar um pouquinho esse texto que é muito conhecido de quem conhece a palavra de Deus. Mas, como eu digo sempre, a palavra do Senhor sempre tem algo novo para nós, não tem? A palavra de Deus, ela não se renova. Nunca a palavra de Deus vai ser um pão dormido. Tem muitos pastores aí que pregam pão dormido. E olha que pão dormido às vezes que é difícil degustar. Mas a palavra de Deus, quando você abre a mesma com responsabilidade, você na sua casa, abre a palavra de Deus e pede a Ele: Senhor, fala o meu coração. Vai ser impossível Ele não atender a sua oração, a sua petição. Por isso, eu gostaria que você se voltasse para Deus e falasse agora: Senhor, fala aos nossos corações com a tua palavra. Amém? Amém, glória a Deus. No final do ano, já na segunda quinzena de dezembro, eu comecei a pedir a Deus, eu orava com a minha esposa, porque Ele nos desse uma direção para o ano de 2019, porque é um ano que muitos estão criando expectativas tremendas. Eu não conheço uma pessoa em sã consciência que não denote e não exclame, não fale que 2019 vai ser um grande ano. Mas o interessante é que quando eu penso no ano 2019 e também tenho essa expectativa, Deus fala comigo o seguinte: 2019 não vai ser nada diferente de 2018, 2017, 2016, 2015, se você continuar fazendo as mesmas coisas que você fazia antes. Porque a diferença não vai estar na passagem de mais um ano. A diferença vai estar em como você vai encarar esse novo ano que Deus reservou para você. Amém? E isso ficou claro para mim quando Deus me deu essa palavra: avançar e conquistar. Podemos falar juntos? Avançar e conquistar. Avançar e conquistar. Conquistar. Avançar e conquistar. São atitudes. Atitudes. São vocábulos, são verbos que ficarão só gramaticalmente classificados desta forma, se nós não fizermos deles algo palpável. Tomemos para nós realmente, não só o desejo, mas a prática. E quando eu comecei a pedir a Deus a direção para o culto de hoje, gente, que responsabilidade o culto de hoje. É o nosso primeiro domingo do ano. É dia de Santa Ceia. É dia de comunhão. E eu costumo dizer que dia de Santa Ceia é dia de milagres na casa do Senhor. Amém. Você toma posse? Amém? E eu comecei a pedir a Deus que Deus colocasse uma palavra na sua palavra para mim, para que eu pudesse ouvir Ele falar e pudesse dividir com vocês aquilo que Deus falasse comigo. E aí Deus me depara com esse texto que na escolinha bíblica a gente começa a estudar, quando a gente é criancinha. E é interessante que o tempo de um culto não é suficiente para a gente extrair tudo que está contextualizado só nesse capítulo 14 de Êxodo. O tempo de um culto não é suficiente para nós extrairmos
o que está contextualizado aqui no capítulo 14 de Êxodo. Porque é muita lição, é muito profundo o que está registrado aqui por Moisés. E nós sabemos que Moisés, desde o seu chamado, desde o seu nascimento, ele e sua família passam por provações tremendas, porque Deus tinha uma missão para ele. Por isso eu quero dizer para você, como Deus falou comigo, se você pensa que ao entender o chamado de Deus para a sua vida, as coisas vão ser facilitadas, olha, eu quero dizer para você que você está pensando completamente errado. Porque quando você tem um chamado de Deus para fazer a obra de Deus nesta terra, será impossível você não receber os contra-ataques na esfera espiritual. Porque a obra de Deus é uma obra espiritual. Não é simplesmente construir uma arca, não é simplesmente construir um muro ou derrubar um muro, porque até isso Deus faz por nós. Mas é você estar preparado para renunciar muitas das vezes às tuas próprias vontades. Você tem que entender que o que tem que estar em primeiro lugar, quando você tem um chamado de Deus, é o próprio Deus. E nesta noite, Deus colocou no meu coração uma palavra, e que se eu fosse intitular, eu diria que Deus é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Deus não mudou. Então as ações ou consequências que poderão haver na tua relação com Deus também não vai mudar. A única coisa que eu tenho que dizer, e que não posso me calar, é que quando Deus chama alguém para fazer a obra dele, Ele capacita, Ele dá as condições, Ele dá os meios, porque Deus vai te usar. Porque o sobrenatural só acontece na vida da gente, porque Deus é o sobrenatural, é Ele que faz a diferença na nossa vida. Não somos nós, nunca vai ser na nossa força, porque se for na nossa força, a gente não dá um passo. E aqui, nós sabemos que o relato registra a experiência de Israel, que até então estava escravizada. Israel escravizado por Faraó, sofrendo agruras, sofrendo de uma forma cruel, que quem conhece a história e conhece a palavra, sabe que o povo estava sendo massacrado por um jugo terrível pelo Império Egípcio. E aquela situação chegou a um extremo tão grande que Deus levanta esse homem chamado Moisés. E Moisés começa a levar a esperança para o povo, porque a esperança é uma coisa que você não apalpa, é uma coisa que você não vê, porque existia uma promessa para o povo de Israel. E a promessa para o povo de Israel é de que eles iriam voltar para onde? Para a terra de Canaã. Como existe uma promessa de Deus para cada um de vocês, existe uma promessa para cada um de nós. E a promessa maior é que um dia nós também vamos entrar onde? Vamos entrar na Canaã celestial, amém? Ou será que alguém aqui pensa que vai viver para sempre nessa terra? Eu não vou, e nem quero. Pelo contrário, se aqui viver é bom, partir com Deus é lucro. Só que esse tempo, esse dia, essa hora não é problema nosso, é algo que Deus tem definido. Daí a gente tem que estar atento a essas questões
até mesmo para apressar a nossa atividade evangelística, missionária, para que alcancemos vidas, porque o que tem de vidas por aí se perdendo, porque não estão tendo mais esperança. Hoje de manhã, eu e minha esposa estavam vendo ao vivo um pastor pregando em sua igreja, e por coincidência ele estava falando sobre esse texto que Deus tinha colocado essa semana no meu coração. Eu até falei para ela: meu Deus, se alguém lá da igreja viu esse culto, vai achar que o pastor copiou parte da mensagem daquele pastor. Mas é impressionante como Deus vai confirmando. E eu tenho um argumento muito forte. Quando foi que eu falei para você que eu ia falar sobre esse texto hoje? Mas você leu o Salmo 66, né? Onde os rios vão se tornar em terra, né? O Espírito de Deus, ele testifica na igreja aquilo que é para a igreja ouvir e entender. E eu quero fazer uma situação aqui que me deixou assustado, que o pastor fez hoje de manhã, quando ele citou, porque nós falamos aqui que viver aqui é bom, não é? Mas partir com Jesus é lucro, correto? Mas esse tempo não pertence a nós. E se alguém tentar abreviar esse tempo, eu sinto muito em dizer, não vai morar com Deus, porque a vida pertence a Deus. Só que a igreja de Jesus, ela precisa estar atenta, porque o nível de suicídio está aumentando assustadoramente. E nós temos que estar ligados nisso. E Deus falou hoje no meu coração, e eu ouvi aquela mensagem de manhã, o pastor abriu a boca e disse: gente, só agora no final do ano, 4 o quê? 4 pastores se suicidaram. E 2 tinham ligação com ele, que ele ligou para a família. É verdade isso? Um pastor de Goiânia, parece, ele ligou para a família e disse, ligou para o pastor presidente, que era pastor auxiliar: aconteceu isso? Aconteceu, meu irmão. Ele não aguentou a pressão, nós não estávamos identificando nele isso. E ao chegar em casa, a família encontrou ele se enforcado. Ele se enforcou. Ele tirou a própria vida. Gente, o que eu estou querendo dizer para vocês? O homem não pode perder a esperança. Nós não podemos perder a fé. Porque a fé é a certeza daquilo que a gente não vê. E Deus nos chamou, e Deus chamou essa igreja, e Deus chamou cada um de vocês que aqui se encontra, para falar do amor de Deus, do Evangelho de Jesus, que Jesus veio para libertar o que se havia perdido. E está lá Israel. Se você abre a sua Bíblia no livro de Êxodo, você vai ver um Israel oprimido, sendo morto, sendo destruído. E Deus dá uma ordem a Moisés: diga ao povo que eu vou libertá-los, e eles vão voltar para Canaã. Arruma as malas. E nós sabemos que o coração de Faraó, que estava empedrecido, estava empedrado, né? Deus vai tocar no coração de Faraó da forma mais dolorosa. E todo o Egito padece por causa disso, quando acontece a morte dos primogênitos. Nós vamos passear um pouco pela Bíblia, eu falei, né? Isso é história. É a história da palavra de Deus. E aí, naquele momento, o coração de Faraó se abre, se quebra, e ele permite que o povo parta, vai embora. E aí se dá o que nós encontramos aqui nesse texto. Israel sai do Egito, ele vai na direção de Canaã. Só que o fato de Deus tirar você, às vezes, de determinadas situações, não quer dizer que o caminho vai ser facilitado. Você está entendendo? Você está entendendo? O fato de Deus dar uma direção para você caminhar, ou colocar um alvo para você alcançar, não quer dizer que isso vai ser facilitado, ou vai ser fácil. A cruz foi fácil para Jesus? Foi fácil para Jesus?
Mas ele subiu lá, não foi? Ele não podia ter dado ordem aos anjos para destruir todos aqueles opositores? Mas não, estava escrito que a cruz seria um lugar de passagem do Filho de Deus. E ele foi lá e cumpriu a missão dele. Morreu por nós, mas não foi vencido pela morte. A promessa se cumpriu. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele venceu a morte. E no caso de Israel não foi diferente. E Deus já tinha escrito tudo. Porque até mesmo a parada estratégica que teria que ser dada, conforme está registrado aqui no versículo 9, eles tinham que parar nessa cidade chamada Pi-Airote, defronte de Baal-Zephon, um local com certeza muito gostoso, porque ali diz o texto que era um local de montanhas, e à frente eles tinham o quê? Eles tinham o mar. Dá para entender? Depois de atravessar todo um deserto, eles estão no local de montanhas e de frente o mar. E o que acontece? E essa é a primeira lição que eu aprendi dentro desse texto. Israel se acomoda naquela área de conforto. Eu costumo dizer que a área de conforto na vida do crente muitas das vezes é perigosa. A área de conforto na vida do crente muitas das vezes se torna algo perigoso. Israel está ali naquela cidade, naquele lugar montanhoso, fresco, o mar à frente, mas não sabia Israel. Moisés já havia sido avisado que o coração de Faraó, porque está um homenzinho difícil, porque se você parar para analisar a história, né, é um negócio às vezes até inconsequente. 10 pragas, a última, ele vê o filho dele morrer. Aí o coração dele meio que se quebra, né? Porque logo depois, quando ele começa a sentir falta dos escravos, porque Israel estava escravizado no Egito. Amém? Lembram disso? Israel vivia como escravo no Egito. Deus liberta o povo daquela escravidão. E aí entra o primeiro ponto que Deus colocou no meu coração. Saindo do Egito, eles chegam nesse lugar e ficam confortáveis e se esquecem de que a luta não tinha acabado. Qual era o objetivo de Deus para a vida deles? Eles tinham que chegar onde? Em Canaã. Mas havia a princípio um obstáculo, que era o mar. E exatamente naquela área de conforto, e aí eu tirei para mim uma segunda lição. Muitas vezes Deus permite que o inimigo comece a tocar naquilo que te pertence, porque muitas das vezes você se acomoda e você começa a se achar possuidor de alguma coisa nessa terra. E nós não podemos nos esquecer que aqui nesse mundo nós não temos nada. Amém? Nós não temos nada, nós somos mordomos. Nós fomos chamados para administrar uma casa, se tivermos, um carro, se tivermos, uma família, se tivermos. Nós somos mordomos, administradores, porque até os filhos que nós tomamos com tanta posse é herança de Deus. Não é verdade? É herança de Deus. Pois bem, aquela acomodação dá tempo para que Faraó se reestruture emocionalmente. E diz o texto que ele convoca a sua cavalaria, 600 homens de guerra, 600 carros de guerra, e bota aquela tropa em ordem unida, né, pastor? E manda aquele exército atrás de Faraó, ou melhor, atrás de Israel. E o que acontece? Dá para imaginar? Pense você um judeu, tendo um grande mar na tua frente, você não sabe nem o que vai fazer, estando num vale,
E de repente você olha para trás, começa a ver aquela fumaça de poeira subindo, e você descobre que o exército de Faraó está indo na tua direção para te destruir. Dá para imaginar? O murmurinho, o desespero. Dá para imaginar? E aí, o povo, corrompido ainda, que ainda não havia entendido o que era servir a Deus, o que era andar na presença de Deus, o que era pagar preço para andar com Deus. Esse povo, ele começa a se desesperar de tal maneira que eles começam a botar Moisés contra o monte. Eu ia falar contra a parede, contra o monte, e começa a questionar Moisés. Será por não haver sepulcros no Egito? Versículo 11. Deus nos tirou de lá para que morrêssemos aqui no deserto? Dá para imaginar isso, gente? Porque assim como os egípcios viram os sinais de Deus, os judeus também viram, com uma diferença: eles não eram tocados pelas pragas, eles não foram tocados pela morte dos primogênitos. Porém, mesmo testemunhando tudo isso, na primeira dificuldade terrível, terrível sim, que eles se deparam, eles se esquecem de tudo isso, começam a sentir saudade do Egito, começam a blasfemar e achar que Deus havia tirado eles do Egito para morrer no deserto. Quantas vezes nós fazemos isso também, gente? Porque Deus nos chamou para andar com Ele, Deus nos chamou para fazer a obra dEle, Deus nos chamou para cumprir o ministério. Mas nós não podemos achar que isso vai ser com facilidade. Moisés, absolvendo toda aquela situação, que eu admiro muito esse camarada, ele diz para o povo: não temais. Gente, não temais. Você já parou para pensar que o mesmo Deus que Moisés servia, você serve? Se você não parou para pensar, porque às vezes a gente está dentro de uma panela de pressão, às vezes a gente está dentro de uma fornalha, às vezes a gente está passando por um determinado nível de dificuldade, de tamanho, que a gente se esquece até que Deus está presente com a gente, e de que Ele é o nosso pastor, e se Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Nós precisamos exercitar isso, viver isso. Israel está passando por essa situação. A pessoa, quando chega ao desespero de tirar a própria vida, é porque ela já não está acreditando mais na possibilidade do ser. É por isso que nós temos que ter força e temos que estar ligado para abençoar e ajudar pessoas, às vezes, que estão do nosso lado, que estão passando por um determinado nível de dificuldade, e a gente passa ao lado e não se interessa pelo problema do nosso próximo. Deus chamou essa igreja, Deus convocou esse ministério para que nós pudéssemos ser aqueles que deixariam as 99 para buscar as ovelhinhas perdidas de Israel. Eu não sei quantas pessoas você conhece, mas eu sei que você conhece muitas pessoas que têm andado longe de Deus, e você sabe que se morrerem longe de Deus, para onde elas vão? Mas você sabe que se elas forem alcançadas, limpas, purificadas, salvas, vocês sabem que o aprisco de Jesus já está pronto, e o braço do papai está aberto para receber o que se havia perdido, porque Ele é amor. Tem gente que prega um Deus com um garfo na mão, com uma espada na mão para destruir. Não, o nosso Deus hoje é um Deus de amor, é um Deus que só está esperando um gesto do homem, seja ele quem for, para que possa ser alcançado e salvo e liberto das garras do lobo, das garras da serpente. E nós, como igreja, nós estamos sendo convocados para cumprir essa missão, gente. E essa missão foi dada a cada um de nós.
confiou a você. Deus confiou a mim essa missão. E Moisés chega para o povo e diz: não temais, não temais, creiam. Aí por conta própria minha, ele deve ter dito: creia, porque tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. Jesus disse: se tu creres, tu verás a glória. Não é a glória de Moisés, nem daquele nem desse, que glória não tem nenhuma. Verás a glória de Deus. Temos que crer, temos que exercitar, temos que praticar a fé. Moisés não precisou nem clamar, o povo clamou. E pelo povo ter clamado, e Deus com certeza olhou para Moisés com aquele cajado na mão, o mar ali, Faraó crescendo na traseira dele. Com certeza Deus, conhecendo o coração do Moisés virou para Deus, virou assim, deve ter falado assim: Senhor, e agora? Qual é o próximo passo? Eu não vejo Moisés reclamando, eu não vejo Moisés desesperado, eu não vejo Moisés afoito, que nem o povo afoito estava. Eu não vejo Moisés dessa forma. Que Moisés era um homem que andava com Deus. E por andar com Deus, ele ouvia Deus, ele entendia Deus, e ele era usado por Deus. E ousado, porque Deus chega para ele e ele não pensa duas vezes, porque ele aprendeu a lição. Porque em outra ocasião Deus falou para ele: vai e fala a pedra. O povo está com sede? Vai lá e fala a pedra, e da pedra vai sair água. Ele foi lá, pegou o cajadão dele e pum na pedra, não foi? Deus não mandou ele tocar na pedra. E ele aprendeu aquela lição, porque ele pagou um preço por aquilo. Ele não entrou na terra prometida, gente, humanamente falando, porque Deus é justo. E você tem que entender o que Deus quer de você e cumprir o que Deus quer de você, porque não é o que eu quero, não é o que você quer, é o que Deus quer de você. E quando Deus revela a missão que Ele quer de você, não foge não, não entra por outro caminho não tenta atalho não, que amanhã pode ser muito tarde. E as oportunidades que Deus dá, nem sempre elas vão bater na tua porta duas vezes. Eu acredito que até que não. Por isso hoje eu estou vendo uma igreja aqui ligada no mundo espiritual, ligada, aliançada, entendendo o que Deus quer de você. De Moisés, o que Deus queria? Por que clamas a mim esse povo? Diz-lhes aos filhos de Israel que marche. Coisa de louco, né? Dá para imaginar? Você tem um marzão na tua frente, um exército atrás, aí Deus chega a você: marche, coloca o pé lá. Porque colocar o pé é problema dele, o que eu vou colocar embaixo é problema meu. Amém? Amém? E é assim que Deus faz. Moisés pega lá o cajadão dele, levanta o bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel, versículo 16, passem pelo meio do mar em seco. Amém. Glória a Deus. É assim que Deus age, é assim que Deus faz, é assim que Deus continua fazendo, e é assim que Deus está fazendo. Jesus disse: se tu creres, tu verás a minha glória. Jesus disse: se tu creres, tu verás a minha glória. Essa semana eu ouvi uma crítica na internet, em que uma pessoa fazia o seguinte comentário: eu não gosto de igreja em que o pastor chega para o irmão e diz assim: fala para o teu irmão do lado. Essa pessoa que escreveu isso não vai gostar de mim aqui na igreja. Sabe por quê? Porque Deus fala comigo assim: olha para o teu irmão e diz assim: Jesus disse: se tu creres, tu verás a minha glória. Amém. Deus nos abençoe. Aleluia. Que esta noite seja uma noite
em que você ouça Deus falando contigo. Tem obstáculo? Tem problema? Tem dificuldade? Jesus vai estar com você. Mas entenda, o preço que você tem que pagar para cumprir a missão que Ele te confiou, é você que tem que pagar. Mas Ele te capacita para que você cumpra e para que você chegue do outro lado de pé enxuto. É pé enxuto, porque Israel chega lá do outro lado de pé enxuto. Salmo 66, o rio se torna em água seca. O mar se torna em água seca quando você crê. E nós precisamos entender isto. O nosso Deus é o Deus dos impossíveis. É o Deus que faz uma virgem de seu ventre gerar uma criança que é Jesus. Imagine o que Deus pode fazer por intermédio de você, se você crer, se você confiar, se você entender essa mensagem. Que Deus nos abençoe. E que no ano de 2019 a gente não crie expectativa nos homens, não. A gente cria expectativa em Deus. Porque é Deus que vai te dar força para marchar, para avançar e para conquistar. E que Ele assim nos abençoe. Amém.